AutoCAD 2D, impressão, aula 2, configuração de cotas. Então, primeiro começando um arquivo novo, File New, e escolhendo esta opção aqui, a CAD.AWT, que é a que eu uso normalmente como ponto de partida para trabalhos feitos em metros, como no caso dos arquitetos. Começa um arquivo novo. Aqui existem o estilo de dimensionamento, tem o standard como padrão, tá? E é a partir dele que nós vamos configurar as novas cotas. Para quem não tem esse estilo de cota no desenho, existe um jeito muito simples de resolver o problema. É colocar uma cota, selecionar essa cota, copiar, copy, e levar para o desenho aonde for preciso colocar esse estilo e colar lá que ele vai aparecer. Uma vez com esse estilo à disposição, entraremos aqui no Dimension Styles. Aqui eu tenho aqui também, ó, Dimension Style, ou aqui também na dimensão Style. Aqui eu tenho o padrão Standard com setas e números com 4 casas decimais. As alterações são as seguintes. Primeiro, cria-se um novo estilo com a configuração de escala. Então, 100, por exemplo. Continua. Eu tenho aqui as alterações para serem feitas. Essas alterações são: aqui na linha não troco nada, nessa primeira guia. Na segunda, eu troco pelo Architectural Tick, que é a de risquinho, que é mais utilizado. Eu geralmente costumo diminuir isso aqui um pouquinho, coloco 15 em vez de 18. Aqui nessa opção líder eu deixo a setinha mesmo, que é o líder, aquela seta. No text aqui eu troco aqui above para colocar a cota em cima da linha e alinhada com a linha de dimensão, como está colocado aqui. Na opção, vou pular um aqui, Primary Units, eu troco para 2 casas decimais. Posso trocar a precisão aqui do ângulo também, se for o caso, 2 casas. Concluindo aqui, eu tenho essa informação do fit, tá? E na opção aqui, ó, Use Overall Scale, eu deixo 1. Então aqui eu tenho uma tabelinha para colocar esse valor do fit, que eu vou mostrar a tabela para vocês. No caso da escala 1 para 100, esse valor é 1 mesmo. Vou dar OK. E aqui eu tenho os estilos novos. Esse aqui, 2 cliques, ele passa a funcionar. Então esse aqui, a cota agora, se eu for colocar uma cota, ela já tem 2 casas decimais e enfim. A tabela para o fit é essa que está na tela. Então eu tenho uma relação onde a que eu usei primeiro aqui foi essa daqui. Desenhos na escala 1 para 100. O valor máximo do fit é 1 e o valor mínimo para desenhos menores é 0,75. E eu sigo numa proporção aqui, uma regra de 3. 1 para 50 é 0,5 ou 25% menor. Esse valor é 25% menor. 1 para 25, então essa tabelinha é aqui, pode ser usada para configuração do fit em qualquer escala de desenho. Então, uma vez a primeira escala criada, as seguintes, né, eu posso criar sempre a partir da que já existe. Então, New, eu vou colocar aqui, a nova seria escala 50, por exemplo. Continuo. Todas as alterações permanecem, fica faltando só alterar o fit. Então eu vou colocar aqui o ponto 5. Ok. Tá? Então cada uma é de um tamanho. Se eu for colocar uma cota nessa escala, ela é proporcionalmente menor. Então essa daqui é a escala, é a cota para desenhos em escala 1 para 100. Essa é a cota para desenhos em escala 1 para 50, a metade do tamanho.
Bom, outra coisa que ajuda no trabalho das cotas é a criação de um estilo de texto para mudar a fonte, tá? Então, como eu faço para trocar o estilo de texto? Eu primeiro clico nesse botão aqui, onde eu já tenho alguns estilos criados, mas eu vou criar um específico para cota. Então eu vou new aqui e vou colocar cotas. Uma fonte que é muito conhecida e que tem uma boa visualização é a Arial. Ela é um pouco pesada, existem opções mais simples. Coloco Arial e vou dar aplicar. Vou fechar. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no estilo de dimensão, aqui no caso eu vou ter a opção de escala 1 para 100, eu posso modificar aqui, ó, certo? Eu posso modificar o estilo e uma vez criado o estilo ele já vai aparecer aqui, ó. Clico aqui, cotas. Eu posso fazer isso depois do desenho ter sido feito, todo cotado. Ok. O que está faltando agora ainda é a configuração de uma escala, de uma cota para 1 para 200. Então vamos lá, como eu vou fazer a partir desse aqui, ele já vai ficar novo. New, vou colocar a escala, assim 200, aqui, né? Continua aqui, certo? E o que eu vou mudar aqui é só o fit. Vou colocar 2 segundo a tabela. Isso aqui acontece, mas não é importante. Outra coisa que é importante é a criação de um layer para cotas. Arquitetura, cotas. E preferencialmente coloco a escala da cota que eu vou usar. A cor aqui eu vou trocar aqui de novo. Vermelho, ok. E a pena ficou da mesma espessura que a anterior. Ok. A cota é o tipo de informação que, uma vez com a fonte trocada do texto, eu posso trabalhar com uma pena bem fininha, 0,9, às vezes 0,5, depende um pouco da impressora, certo? Cotas, vou dar ok. E eu vou cotar. Um outro comando que serve para cotar, poucas pessoas conhecem, é esse Quick Dimension, que eu posso simplesmente selecionar todos os eixos, ele cota todos ao mesmo tempo. Aqui, ó, eu coloco desse jeito e posso usar o stretch aqui para trazê-los de volta na posição. Então essas cotas estão configuradas para impressão na escala 1 para 200, certo? Então, mais uma vez, clicando na impressora, eu tenho aqui tudo já configurado, o preview com as cotas já configuradas. Vou sair fora. Vou cancelar. Se eu fosse fazer uma impressão na escala 1 para 100, eu teria que trabalhar com cotas em tamanhos diferentes, certo? Então eu tenho aqui a cota já na escala 1 para 100 configurada. Só que para que eu tenha um perfeito controle do meu desenho, eu teria que criar um novo layer, certo? Pronto para eu trabalhar com a cota na escala 1 para 100. Vou colocar uma outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Essa cor aqui. Certo, aqui a escala. Vou dar ok. Então, qual é a diferença? Se eu for cotar aqui na escala 1 para 100, por exemplo, eu tenho a cota menor. Então serviria para que eu colocasse algumas cotas internas, enfim, dentro do meu desenho.